Te agradecer é o que mais quero. Te agradecer de coração por tudo que tens feito, Senhor. Te agradecer pela vida, te agradecer pelo teu amor, por tudo que tens feito. Te agradecer. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos começar o nosso culto nessa tarde. Sejam muito bem-vindos, aqueles que já estão conectados aí. Aqueles que vão assistir depois também, Deus abençoe muito em nome de Jesus. Amém? Vamos começar o nosso culto. Quero convidar você que já está entrando, já vai compartilhando, já vai chamando mais alguém. E eu quero ler aqui com você o Salmo de número 19, ok? Salmo de número 19. Se você tem a sua Bíblia aí, você pode ler junto. Caso você não tenha, vamos escutar então a leitura, ok? Salmo de número 19, que diz assim: os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Não há linguagem nem fala onde não se ouça a sua voz. A sua linha se estende por toda a terra, e as suas palavras até ao fim do mundo. Neles pôs uma tenda para o sol, o qual é como um noivo que sai do seu tálamo, e se alegra como um herói a percorrer o seu caminho. A sua saída é desde uma extremidade dos céus, e o seu curso até a outra extremidade, e nada se esconde ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino, e mais doce do que o mel e o licor dos favos. Aleluia! Também por eles é admoestado o teu servo, e em os guardar há grande recompensa. Quem pode entender os seus erros? Purifica-me tudo os que me são ocultos. Também da soberba guarda o teu servo, para que se não se assenhoreie de mim. Então serei sincero e ficarei limpo de grande transgressão. Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e redentor meu. Aleluia! Vamos repetir esse último versículo, diz assim: sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e redentor meu. Aleluia! Vamos orar. Glória a Deus, estamos começando esse culto em nome de Jesus. Pai, nós louvamos o teu nome. Te agradecemos, Pai, o Senhor é o nosso Redentor, é a nossa rocha, e nós queremos declarar ao Pai os teus louvores nessa tarde, abençoando, Pai, o teu povo que está conectado, ó Pai, aqueles que vão receber, ó Deus, de Ti, a Tua palavra, Senhor, nesse dia. Pai, nós te agradecemos, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor vai fazer. Pai, nós te damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor? Amém? Há um cântico aqui separado aqui para que a gente possa adorar o Senhor juntos. Vamos, em nome de Jesus, louvar ao Senhor. Você pode dizer isso? Eu creio em Ti, Senhor. Um milagre espera por você, irmão. Um milagre espera por você, irmã. Creia, Deus é Deus de milagres, de coisas que não se explicam. Tu me fizeste acreditar que o impossível pode acontecer. Tu me fizeste acreditar que
descanso em ti, meu Senhor. Eu espero por ti, não deixarei de te louvar, não deixarei de te adorar. Pode a terra se abalar, eu creio em ti, descanso em ti, não deixarei de te louvar, não deixarei de te adorar. Pode a terra se abalar, eu creio em ti, descanso em ti. Tu me fizeste acreditar que o impossível pode acontecer. Tu me fizeste acreditar que um milagre espera por mim. Tu me fizeste esquecer o ontem e esperar o futuro que tens pra mim, meu Senhor. Eu descanso em ti, meu Senhor. Eu espero por ti, não deixarei de te louvar, não deixarei de te adorar. Pode a terra se abalar, eu creio em ti, descanso em ti, não deixarei de te louvar, não deixarei de te adorar. Pode a terra se abalar, eu creio em ti, descanso em ti. Eu sei que a bênção tu vais me dar. Sim, eu sei que a bênção tu vais me dar. Não deixarei, pode a terra se abalar, eu creio em ti, descanso em ti, não deixarei. Pode a terra se abalar, eu creio em ti, descanso em ti. Eu sei que a bênção tu vais me dar. Sim, eu sei que a bênção tu vais me dar. Sim, eu sei. Sim, eu sei. Sim, eu sei. Sim, eu sei. Diga, eu sei. Sim, eu sei. Eu sei que a bênção não deixarei de te louvar. Diga ao Senhor. Não deixarei de te louvar, não deixarei de adorar. Pode a terra se abalar, eu creio em ti, descanso em ti, não deixarei de te louvar, não deixarei de te adorar.
Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, amém? Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor é aquele que nos abençoa, é aquele que tem a bênção reservada para nós. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, nós vamos orar nesse momento, nós vamos ter a mensagem da palavra de Deus, a pregação da palavra de Deus. Eu espero que o Senhor fale ao seu coração nessa tarde, em nome de Jesus, amém? Vamos orar. Meu Pai, nós louvamos o teu nome. Te agradecemos, Pai. Muito obrigado pela tua bênção. Muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor tem nos estado conosco, tem nos suprido, tem, Senhor, nos guardado, tem nos curado. Pai, nós te louvamos, Pai. E nos deu, Senhor, a salvação, algo que ninguém poderia fazer por nós. E nós te louvamos, Pai, nessa hora, em nome de Jesus. Eu te peço, usa as minhas cordas vocais como instrumento nas tuas mãos, Pai. Pelo poder do nome de Jesus, que o teu povo esteja com o coração receptivo para receber a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Nós estamos na semana do Natal. Nós estamos na semana do Natal. E é sempre bom falar do Natal. É claro que para nós, irmãos, não tem muita diferença, assim, porque nós falamos de Jesus o ano inteiro. Glória a Deus por isso. Nós não lembramos de Jesus só no Natal, nós não lembramos de Jesus só quando é dezembro. Hoje em dia, tem muita gente aí se levantando, eu não sei se é muita, mas tem algumas pessoas aí se levantando para dizer que Jesus não nasceu 25 de dezembro, que o Natal foi inventado para adorar Deus Sol, para adorar isso, aquilo outro. Irmãos, nós sabemos a quem adoramos, amém? E se alguém souber o dia que Jesus nasceu aí de certo, aí fala que a gente muda. Isso não é importante, irmãos. O importante é que nós lembramos do nascimento de Jesus, que foi um dos eventos mais importantes que aconteceu no mundo. Então nós estamos relembrando, e quando nós celebramos o Natal, nós não celebramos Papai Noel, nós não celebramos a comida, nada disso, nós celebramos Jesus Cristo, o nascimento de Jesus Cristo. Não é sol, não é lua, não é nada disso, é o nascimento de Jesus Cristo. E há algo muito importante para nós falarmos sobre o nascimento de Jesus Cristo. E eu quero compartilhar com você nessa tarde. Vamos lá. Vou ler, se você tiver a sua Bíblia, você pode acompanhar, se não, leia comigo aqui. Mateus capítulo 2, versículo 1 e 2. Vamos começar aqui. E tendo nascido Jesus em Belém de Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Nós conhecemos essa história, nós já ouvimos muitas vezes, nós já vimos peças, né? Muitos de nós já vimos peças teatrais, peças infantis, retratando o episódio do nascimento de Jesus. Mas há algo interessante aqui que eu quero falar com você. Quando Herodes, que era rei, recebeu a notícia de que um outro rei estava nascendo. E algo acontece aqui. E esse é o choque, vamos dizer assim, e a prova de autoridade. O problema aqui que aconteceu foi um problema de autoridade. Veja bem, o texto diz que os magos não sabiam nada de Herodes. Quando eles chegaram, eles souberam que iria nascer um rei, nada mais normal, nada mais natural, e procuraram um palácio. Então eles foram procurar o rei Herodes, falaram: deve ser lá nesse palácio que deve nascer o novo rei. E perguntar: onde que está aquele que é nascido rei dos judeus? Nós vimos a sua estrela no Oriente e nós viemos adorá-lo. Mas olha só o que acontece aqui quando Herodes recebe essa notícia. Versículo 3. E o rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele. Deixa eu falar aqui, olha só. Quando Herodes recebeu a notícia de que teria um rei que nasceria, ele ficou perturbado.
Mas ele não perturbou só ele, não. Ele perturbou Jerusalém inteira. É isso que acontece. Quando tem uma pessoa perturbada, as pessoas em volta ficam perturbadas também. Né? Então, em nome de Jesus, ninguém vai ser perturbado aqui, em nome de Jesus. Mas a realidade é que ele ficou perturbado, ele ficou atordoado com aquilo, porque se iria nascer um novo rei, e o rei não estava nascendo na casa dele, ele falou, então eu vou perder o meu posto, vou perder a minha posição, e ele começou a perturbar Jerusalém com isso também. Por quê? Porque ele queria saber aonde que estava nascendo aquele rei. Né? E olha só, versículo 4. E congregados todos os príncipes ou principais sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. Onde havia de nascer o Cristo? E eles lhe disseram, em Belém de Judeia, porque assim está escrito pelo profeta. E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Então veja, ele ficou tão perturbado com aquela notícia que ele foi procurar os principais sacerdotes, os escribas, né? Aquelas pessoas que sabiam das leis, para tentar saber onde que está escrito que nasceria o rei. E eles responderam, olha, segundo as escrituras, o rei deve nascer em Belém, na terra de Judá. Né? E é o que diz as escrituras. Irmãos, o que aconteceu com Herodes? Ele ficou perturbado porque, na verdade, ele tinha medo de perder o seu posto. É um problema de autoridade. Sabe, aquelas pessoas que têm autoridade, verdadeiramente têm autoridade, elas não se preocupam em perder posto, porque a autoridade não está no posto. A autoridade está sobre a pessoa, independentemente do posto que ela ocupe. Ah, não, pastor, mas se ele não for mais rei, ele não vai ter autoridade. Ele não era seguro daquilo que ele era. A verdade é essa. Mas vamos continuar lendo. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. E enviando-os a Belém, disse, ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quando achardes, participai-mo, para que eu também vá e o adore. Veja bem, nós sabemos que a intenção de Herodes não era adorar o menino, não era nada disso, mas ele estava preocupado realmente de perder o seu reino, perder a sua posição. Pois bem, eu quero falar um pouco sobre essa questão da autoridade e da posição de Jesus. Jesus é o verdadeiro rei. A Bíblia diz que ele é o rei dos reis e senhor dos senhores. Embora a gente saiba que Jesus nasceu numa manjedoura, tenha nascido numa manjedoura, ele é rei. Embora o seu nascimento tenha sido humilde, ele é rei. Embora o tenham crucificado, ele é rei. Embora o tenham desprezado e ainda o desprezem hoje, ele é rei. Ele é o rei dos reis, diz a Bíblia. E isso é muito interessante porque a Bíblia diz que ele vai voltar, ok? E ele vai dominar os reis da terra. Esse é Jesus. Ele vai dominar sobre os reis da terra. Os reis da terra vão se prostrar diante dele. Irmãos, nós vemos no mundo hoje uma correria, né? As pessoas estão
os líderes mundiais estão querendo ampliar os seus domínios, dominar sobre o outro, dominar economicamente, dominar através da guerra, dominar através da autoridade, do poder. Eles estão tentando de uma forma ou de outra se perpetuarem também no poder. Tudo é feito por causa do poder, mais até do que o dinheiro. Não é somente o dinheiro, é o poder, porque dinheiro eles já têm, mas eles não ficam satisfeitos somente em ter o dinheiro, eles querem ter o poder, a capacidade de mandar na vida. Mas Jesus é o rei sobre todos. Olha que coisa interessante. Quando Jesus, já perto da crucificação, ele vai e conversa com Pilatos, olha o texto aqui, o que diz. Algo muito interessante, olha só. Tornou, pois, a entrar Pilatos na audiência e chamou a Jesus e disse-lhe, desculpa, e disse-lhe, tu és o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus, tu dizes isso de ti mesmo ou disseram-tu outros de mim? Pilatos respondeu, porventura eu sou judeu? A tua nação e os principais sacerdotes entregaram-te a mim. Que fizeste? Então, quando Pilatos vem até Jesus e pergunta, você é o rei dos judeus? E Jesus fala assim, você que está perguntando isso mesmo, você mesmo, ou disseram isso para você? Né? E aí Pilatos fala assim, eu não sou judeu, você acha que eu sou judeu? A sua nação aí, os sacerdotes, eles que te entregaram a mim, mas o que você diz de você? Aí olha a resposta de Jesus, olha a resposta de Jesus. Respondeu Jesus, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, irmãos, que revelação tremenda. Você que é servo de Deus, você que é serva de Deus, ouça o que Jesus está dizendo. Ele está dizendo, se o meu reino fosse deste mundo, se o meu reino fosse deste mundo, os meus servos pelejariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora, o meu reino não é daqui. Deixa eu falar uma coisa a você. Se Jesus naquela hora mais crítica ali, de crucificação, Jesus fala, olha, o meu reino não é daqui, os meus servos não precisam pelejar para me tirar dessa situação. Os meus servos não precisam me tirar. Eles não precisam pelejar. Eu te pergunto, será que hoje nós precisamos pelejar? Hoje que Jesus não está nem mais para ser crucificado, ele já está glorificado. Irmãos, se nós não tínhamos que pelejar quando Jesus estava para ser crucificado, muito menos agora que Jesus está glorificado. Por quê? Porque ele é o rei. E o reino dele não é desse mundo. E nós somos cidadãos desse reino. E nós não somos desse mundo. Então por que brigar por esse mundo? Então por que brigar nessas questões como se o mundo fosse a nossa obrigação e nós temos que brigar para impor a justiça? Não. Nós temos que pregar o evangelho, é isso que nós temos que fazer. Ah, pastor, isso é muito bitolado, né? As coisas não são assim. Irmãos, eu sigo a palavra. Se alguém segue outra coisa, paciência, mas a palavra diz isso, que a nossa função como servo de Deus é pregar o evangelho, não é defender Jesus, não é pelejar por Jesus, não é brigar por Jesus, não é nada disso. Olha que coisa maravilhosa. Mas não acaba aí não. Olha só, olha o que ele vai dizer mais. Olha só o versículo seguinte. Olha o que ele diz. Disse-lhe Pilatos, versículo 37. Disse-lhe, pois, Pilatos, logo tu és rei? Jesus respondeu, tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci,
e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Aleluia. Jesus está dizendo, olha, foi para isso que eu nasci. Aleluia. Eu nasci para vir ao mundo, para dar testemunho da verdade. Eu nasci para ser rei, sim. Sim, ele é o rei. Mas ele não vai impor a sua autoridade sobre aqueles que não querem, não, nesse momento. Nesse momento. Nesse momento, ele estava ali simplesmente anunciando o reino dos céus. E os judeus foram reprovados nessa matéria, porque ele anunciou o reino, ele disse, olha, o reino do céu está aqui no meio de vós, o reino do céu está entre vós. E eles não fizeram caso. Então Pilatos pergunta, mas tu és rei? Jesus falou, tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci. Aleluia. Glória a Deus. Por essa causa eu nasci. Para esse propósito eu vim ao mundo. Para dar testemunho da verdade. Então, qual é essa verdade, irmãos? Pilatos vai perguntar, depois disso aqui, nós não vamos ler o texto, mas Pilatos vai perguntar o que é a verdade. É a dúvida de Pilatos. O que é a verdade? Qual é a verdade, irmãos? A verdade é que esse mundo que nós vivemos é a mentira. E que a verdade está em Jesus. A verdade é a vida em Jesus Cristo. A verdade é a vida eterna. A verdade é a esperança que nós temos. Essa é a verdade. Essa é a realidade. O mundo, muitas pessoas estão se virando as costas para Deus, virando as costas para Jesus, não estão fazendo caso daquilo que a palavra diz, e agora, nesse tempo que nós vivemos, mais ainda parece que as pessoas estão debochando dos crentes, debochando, porque, infelizmente, muitos crentes estão deixando a desejar. Infelizmente, Satanás tem infiltrado seus agentes no meio dos crentes para causar escândalo. Isso tem acontecido, isso tem feito com que as pessoas falem, crente, Deus me livre. Eu prefiro viver a minha vida do jeito que eu tô do que ser crente. Só que tudo isso, irmãos, faz parte porque a Bíblia diz que viria a apostasia. E a apostasia é justamente isso, é deixar a fé. Muitos iriam apostatar da fé. A Bíblia fala isso. Mas tudo isso é uma prova. Agora, aqueles que permanecerem até o fim, e quando eu falo permanecer até o fim, é não negar a Jesus. Não é porque você pecou ou não pecou, não é isso não. É você negar a Jesus. Outro dia eu via uma mulher falando num vídeo na internet, que ela falando assim abertamente, não, eu sirvo o outro exército. Ela falando assim, eu reneguei a Cristo. Ela falou, para servir esse outro exército. Então, para servir esse outro exército, ela renegou a Cristo. Então, veja bem, uma pessoa renegar a Cristo está dizendo, eu não quero ser salvo, eu não quero salvação. Se você fizer isso, realmente, Deus não vai te salvar. Eu posso perder a salvação se você renegar a Cristo, sim. Se você disser, eu não quero Jesus, Deus não vai te salvar à força. Essa é a realidade. Então essa mulher resolveu ir para o outro lado, para o outro exército. Foi o que ela falou. Mas Jesus veio para ser rei. E ele vai reinar para sempre. E a Bíblia diz que quando ele voltar, com o sopro da sua boca, ele vai destruir o ímpio. Aleluia. Aleluia. E nós estamos aqui falando desse Jesus. Olha, eu sei que a maioria das pessoas que me assistem são crentes, né? Eu não tenho assim relatos assim de pessoas que talvez que não sejam crentes que estão assistindo, mas se você ainda, se por acaso você assistiu esse vídeo, sabe Deus, só Deus por quê? E por acaso você está assistindo, saiba que Jesus Cristo vai voltar. Ele nasceu neste mundo como uma criança, como um bebê. Ele criou a sua igreja, ele formou a sua igreja, e a palavra é a verdade. Não importa como A ou B viva, não importa se A ou B não leva a sério,
Não importa se pastor A, pastor B, cantor A, cantor C, se eles estão brincando, se eles estão fazendo bagunça. Não importa. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não muda. É isso que é o importante. Né? Muitas pessoas usam os outros como desculpa. Ah, tá vendo aquele pastor lá? Por isso que eu não sou crente. Mas não foi ele, esse pastor, que morreu por você. Não foi esse cantor que morreu por você. Quem morreu por você foi Jesus. Então entenda isso. Você tem que olhar para Jesus. Porque na hora que você estiver lá para receber o bem ou o mal diante do tribunal, não adianta você dizer, ah, mas eu pensei, porque eu vi o pastor fazendo bagunça, eu pensei que não tinha. Isso não é desculpa. A palavra está sendo pregada. Se tem alguém não crendo, alguém brincando, não olhe para isso. Deus quer salvar a sua vida. Então, se você está assistindo isso aqui, é porque Deus quer salvar a sua vida, está falando com você. Talvez você já tenha até falado isso. Ah, para ser crente igual a esses aí, eu não quero. Você não precisa ser crente igual a eles. Você pode ser crente igual a Bíblia diz. Porque essas pessoas não são padrão. O padrão para nós é Jesus. É o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. É aquele que vive e reina para sempre e eternamente. É aquele que nós celebramos, 25 de dezembro, sim, porque essa é a data que nós temos. Ah, mas no passado era um Deus pagão. Não, mas hoje eu adoro a Jesus. Eu não adoro nenhum Deus pagão. Hoje eu adoro aquele que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Aleluia, glória a Deus. E Ele está aqui, irmãos. E Ele age com poder na nossa vida. Ele age com poder na sua vida. Ele está para sempre conosco. É isso que a palavra diz. Glória a Deus. Amém? Aleluia. Vamos orar? Vamos orar. Pai, nós louvamos o Teu nome, te agradecemos. Muito obrigado, Pai, pela Tua palavra. Eu oro, Pai, por cada pessoa que está participando comigo, Senhor, neste culto. Oro por aqueles que estão assistindo depois também, Pai, em nome de Jesus. Se porventura alguém, Pai, ainda não recebeu o Senhor como Salvador, que possa fazer isso agora, declarando com a sua própria boca, dizendo, eu recebo a Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. Eu recebo como a salvação da minha alma, a salvação da minha vida. Em nome de Jesus, Pai, nós abençoamos essa pessoa, abençoamos esses irmãos, abençoamos, ó Pai, cada um do teu povo, em nome de Jesus, porque um dia o Senhor veio, ó Pai, e a tua palavra diz, Pai, que o Senhor levou sobre si os nossos pecados, Pai. Nós não merecíamos, mas o Senhor pagou o preço por nós e nós louvamos o teu nome. Muito obrigado, meu Pai, obrigado por tudo, continua abençoando o teu povo, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, Deus é bom. O Natal está aí. Essa semana nós comemoramos o Natal. Então, pode ser que a gente não se encontre mais essa semana. Eu acredito que sim, de 24 eu creio que nós vamos ter oração. Eu creio que é possível ter oração. Certo? 24 ainda, ok? Mas eu já quero deixar o Feliz Natal para aqueles que eu não ver, né? Feliz Natal para todos, em nome de Jesus. Quero agradecer aqueles que têm feito, né? O Valeu Demais está aí na tela, tem enviado também oferta, seu dízimo, Deus abençoe muito. Deus abençoe muito, ok? Tem ajudado, o canal está crescendo. Em nome de Jesus, daqui a um tempo nós vamos alcançar muitas pessoas para a glória do nome do Senhor. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, estamos terminando. Só quero dizer, lembrar isso, né? Que chegando no final do ano, depois também na próxima semana já é um próximo ano, é um novo ano. E eu creio que Deus tem grandes coisas para nós. Vamos continuar orando, crendo que Deus vai fazer grandes coisas. Amém? Vamos orar encerrando em nome de Jesus? Pai, muito obrigado mais uma vez. Eu oro agradecendo pelos meus irmãos e irmãs. Oro por Jesus, agradecendo por Jesus. Muito obrigado, Ele é a salvação da nossa vida. Ele nasceu nessa terra. Se não fosse assim, nós não teríamos acesso à salvação. Muito obrigado, eu agradeço. Ó Pai, em nome de Jesus, cada irmão e irmã também, que o Senhor supra as necessidades deles. Pai, aqueles que têm abençoado esse ministério, abençoado, ó Pai, com as suas ofertas, com os seus dízimos. Pai, em nome de Jesus, que
Que o poder do Senhor seja sobre cada um deles, Pai. Muito obrigado para aqueles que são novos, ó Pai, aqui no canal, que estão entrando e são novos. Deus abençoe a vida deles também. Nós oramos, Pai, te agradecendo e te louvando por tudo. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que a graça, a paz, a comunhão e a consolação do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo seja conosco hoje. Conosco permaneça para sempre. Amém e amém. Glória a Deus. Fique com Deus, irmãos, e a paz do Senhor.